Hoje, o nosso vídeo é sobre legislação. A legislação de meliponicultura consta na Resolução número 496, de agosto de 2020, e determina algumas definições. O artigo 2º diz que abelhas nativas sem ferrão são aquelas que possuem ferrão atrofiado e hábito social. Colmeia é caixa ou estrutura física que abriga colônia de abelhas nativas sem ferrão. Colônia, conjunto de indivíduos da mesma espécie, composto por rainha e sua prole em seu ninho. Manejo para a multiplicação. Atividade realizada pelo meliponicultor, com a finalidade de obter novas colônias. Matriz silvestre, colônia obtida da natureza. Matriz de multiplicação, colônia obtida a partir da matriz silvestre ou multiplicações subsequentes. Meliponário, local destinado à criação de abelhas nativas sem ferrão, composto de um conjunto de colônias alojados em colmeias, especialmente preparadas para o manejo e manutenção dessas espécies. Meliponicultor, criador de abelhas nativas sem ferrão. Meliponicultura, atividade de criação de abelhas nativas sem ferrão. Recipiente e isca, recipiente deixado no ambiente com a finalidade de obter colônias de abelhas nativas sem ferrão. Resgate, colônias coletadas mediante autorização de órgão ambiental competente em áreas de supressão vegetal ou situação de risco, alojadas em cavidades naturais ou artificiais. Produtos e subprodutos de abelha sem ferrão. Mel, favo de cria, cerume, própolis, geoprópolis, pólen, cera e partes da colônia. O artigo 3º determina como será o uso e manejo de abelhas nativas sem ferrão, que dependerá de ato autorizativo de órgão ambiental competente, após análise dos seguintes requisitos mínimos: relação das espécies requeridas, localização do meliponário com coordenadas geográficas, CNPJ ou CPF do requerente, informações sobre a obtenção das colônias para plantel inicial. Parágrafo 1º. Os procedimentos para a concessão do ato autorizativo e sua renovação serão definidos pelos órgãos ambientais competentes. Parágrafo 2º. Após a autorização e registro na Plataforma Nacional, instituída pela Resolução número 487 do CONAMA, pelo órgão ambiental competente, o meliponário deverá ser inscrito no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, CTF. Parágrafo 3º. São dispensados da autorização ambiental o uso e manejo sem exploração econômica de até 49 colônias. Parágrafo 4º. A troca de colônias ou a permuta será permitida para melhoramento genético ou diversificação da espécie, para atividades de manutenção em colônias sem finalidade comercial ou econômica, para produtores dentro do mesmo bioma, com até 49 colônias. Parágrafo 4º. O funcionamento do estabelecimento comercial de venda de produtos e subprodutos previstos no inciso 12 do artigo 2º é dispensável de autorização ambiental, exceto quando envolver partes de colônia ou espécies. Parágrafo único. Após a autorização e registro na Plataforma Nacional instituída nos termos do artigo 7º da Resolução 487 do CONAMA, pelo órgão ambiental competente, o estabelecimento comercial de partes de colônia e espécimes deve inscrever-se no CTF, na forma da respectiva regulamentação. Artigo 5º. O meliponário regularmente autorizado poderá comercializar colônias ou partes dela, desde que seja resultado de multiplicação de suas matrizes. Artigo 6º. A obtenção de colônias matrizes para a meliponicultura deverá ser autorizada por órgão ambiental competente, mediante 1. Apanha na natureza por meio de recipiente isca. 2. Aquisição de meliponário devidamente autorizado. 3. Depósito pelo órgão ambiental competente. Ou 4. Resgate de colônias. Porém, no parágrafo único consta que é dispensada a solicitação de autorização de apanha na natureza por meio de instalação de recipientes iscas para aquisição e manutenção de criatórios para produtores com até 49 colônias sem fins comerciais.
O artigo 7º determina o seguinte, que a criação de abelhas nativas sem ferrão será restrita à região geográfica de ocorrência natural das espécies, de acordo com o indicado no Catálogo Nacional de Abelhas Nativas Sem Ferrão, a ser publicada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A criação de espécies de abelhas nativas sem ferrão, fora da região de ocorrência natural, pode ser autorizada pelo órgão ambiental competente, segundo a análise de risco, conforme consta no parágrafo único. Segundo o artigo 8º, o órgão competente deverá observar os planos de ação nacionais e estaduais para a conservação de espécies ameaçadas de extinção de abelhas nativas sem ferrão no processo de autorização da meliponicultura. Já o artigo 9º determina que os meliponicultores inscritos no CTF até a data da publicação dessa resolução, ou seja, 19 de agosto de 2020, devem requerer ato autorizativo para a atividade junto ao órgão ambiental competente no prazo de 365 dias a partir da data da publicação. Até a data da conclusão da análise desse requerimento pelo órgão ambiental competente, o meliponicultor poderá manter suas colônias, sendo vedada sua alienação, poderá comercializar produtos, subprodutos e serviços de polinização, exceto partes da colônia, não poderá proceder qualquer meio à captura na natureza, não poderá proceder à multiplicação de colônia, exceto meliponicultores com até 49 colônias. Conforme disposto no parágrafo 2º, a multiplicação prevista no inciso 4º do parágrafo 1º fica limitada a 50% do plantel existente, desde que esse plantel, somado ao resultado da multiplicação, não ultrapasse o limite final de 49 colônias determinado na legislação. E o não cumprimento ao disposto nessa resolução sujeitará os infratores, entre outras, às penalidades e sanções previstas na legislação. Se você quer saber mais informações, acesse o link abaixo e muito obrigada.